Abençoe, irmão. Amém. Obrigado. Cadê as crianças? Todo mundo aqui? Você com a camisa do Kakashi de novo, né? Tá vendo como eu vejo Naruto também? Então vamos orar, gente, para as nossas crianças. Estenda suas mãos em direção a elas. Senhor Deus, gostaríamos de te agradecer, em primeiro lugar, sabendo que o Senhor tem honrado os nossos pais, a geração de pais que temos hoje com filhos abençoados. Por isso, Pai, nos ensine a proteger nossos filhos, a ensinar a palavra de Deus para nossos filhos, a gerenciar a vida de nossos filhos e também sermos bons exemplos para eles, Senhor. Esteja agora solidificando o coraçãozinho de cada um que está aqui, para que eles venham aprender a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e assim, Pai, saber como ser um bom filho, um bom cidadão, e aprender a lidar com as dificuldades da vida que uma criança também já passa. Por isso, Senhor, abençoa cada um que vai subir para essa linha agora, e que o Senhor venha também orientar o professor para que possa pronunciar e levar a palavra de Deus com dinâmica, com didática para essas crianças. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, ser criança é muito bom. Na minha época eu dava trabalho para os meus pais. Dizem eles, né? Eu creio que não era tão bagunceiro assim, não. Bom, mais uma vez eu estou aqui com vocês, trazendo a gloriosa palavra de Deus. Eu até perguntaram aqui se tinha algum visitante, eu não levantei a mão porque eu não me sinto mais visitante dessa casa. Eu me sinto como membro da família, sinto falta de ouvir a palavra pregada aqui, sinto falta de conversar com esses homens, esses grandes obreiros e presbíteros aí, né? E sempre uma honra para mim vir nesse lugar. Principalmente quando eu tenho que trazer uma mensagem da palavra de Deus. Sempre é muito temeroso nós falarmos da palavra de Deus. Me lembro que o grande John Knox, ele sempre tremia quando subia no púlpito. Não porque ele não sabia pregar, mas porque ele sabia o valor da mensagem que saía do púlpito. É como você que acabou de aprender a dirigir, pegar uma Lamborghini de 3 milhões de dólares, como será que vai ficar seu pé no acelerador? Vai tremer, né? Agora vocês imaginem falar de um evangelho que não tem preço. Falar de algo que é inestimável. É muito mais do que dirigir uma Lamborghini de 3 milhões. No entanto, hoje eu queria falar sobre um tema que creio que já virou clichê, né, nas igrejas, que é falar do amor. Só que eu queria falar do amor um pouco diferente hoje. O título da nossa mensagem vai ser Amor, Perigoso Amor. Vocês podem achar um pouco contraditório essa afirmação, mas eu garanto que vocês vão entender no decorrer da mensagem. Por isso, queria que vocês abrissem comigo na epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Isso aqui é água ou café? Água?
Esperança é a última que morre, né? Problema não, tem problema não, bota água aqui mesmo, tá tranquilo. Também, que pregador vai querer café na pregação, né? Só eu mesmo. Amém. Todos acharam? Amém. Vou ler ali também. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para começar, esse primeiro versículo, à primeira vista, parece um tanto contraditório. Pelo menos contraditório ao versículo mais conhecido da Bíblia. Eu creio que todos sabem qual é o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, à primeira vista parece um tanto estranho, porque Deus está falando para nós não amarmos o mundo. Mas em João 3,16, ele fala que amou o mundo. À primeira vista, isso me parece muito estranho. Mas, antes de eu falar um pouco sobre amor com vocês, eu queria trazer essa diferença semântica contida no texto. Sobre a palavra mundo. Mundo nem sempre tem a mesma conotação em todos os textos. O mundo, em algumas passagens, pode significar toda a criação de Deus, toda a natureza. E eu não acho que isso é ruim, porque Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, vai dizer que a criação manifesta a glória de Deus. Eu não creio que esse mundo que está dizendo aqui seja a criação de Deus. Então, se não é a criação de Deus, o que pode ser esse mundo que está sendo falado aqui em 1 João capítulo 2? Será que são os homens, a humanidade que está no mundo? Pelo menos alguns grandes estudiosos, como Adam Clarke, até Barclay, em algumas ocasiões, chegou a mencionar que sim. É a humanidade que luta contra Deus, que temos que não amar. Mas eu também não creio que seja a humanidade em si. Eu creio que quando a palavra fala sobre mundo, está falando sobre um sistema que luta contra o reino de Deus. Um sistema que se opõe ao reino de Deus. Lá em Romanos capítulo 12 também vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Não é criação. Não está falando da criação. Está falando do sistema que opera e que é governado pelo Deus desse século. Paulo fala que o Deus desse século, é óbvio, não está se referindo a Deus, mas está se referindo àquele que rege esse mundo que luta contra o povo de Deus, que se opõe ao povo de Deus. Então, quando o apóstolo João ele escreve e fala, não ameis o mundo, ele não está falando do mundo que ele mesmo falou lá em João 3,16. Vamos ver isso por toda a epístola de João, onde ele vai falar que já vencestes o mundo, não ameis o mundo, sedes inimigos do mundo. O mundo jaz do maligno. Então estamos vendo o apóstolo João nessa epístola, trazendo uma conotação de mundo diferente da que vemos lá em João 3,16. Então é claro
que antes da gente dissertar sobre esse texto, a gente precisa esclarecer essa aparente contradição. Eu falei contradição no início aqui, eu prefiro falar aparente contradição. É melhor. Sendo que daqui a pouco vamos chamar de herege aí. Aparente contradição, tá? Bom, mas além dessa compreensão de mundo, também tem uma coisa que fica difícil a gente entender aqui. Porque nos parece que Deus sempre foi o Deus do amor. Um Deus que criou a humanidade para amar. Deus nos criou para vivenciar o seu amor e, é claro, para manifestar o amor para toda a humanidade. E agora, nós nos deparamos com um Deus que fala: não ameis. Me parece um pouco estranho. À primeira vista, nos parece um pouco estranho. Um Deus de amor, um Deus que nos criou desde a fundação do mundo para manifestar o seu amor, nos dando uma ordem. Aqui é o imperativo divino, dizendo-nos para não amar. É muito complicado nós conhecermos um Deus de amor e nos depararmos com uma ordem divina para não amar. Mas fomos chamados para amar ou não? Qual foi a missão que Deus nos deu? A Bíblia inteira, pelo menos 99% da Escritura, nós aprendemos a amar. E chega um versículo nos dizendo para não amar. Isso parece estranho. Por isso, temos que entender que o amor, em determinados momentos, ele pode ser não somente um pequeno equívoco, mas ele pode ser altamente pecaminoso. Não sei se vocês já ouviram falar que o amor pode ser pecaminoso, mas estão ouvindo agora. Agora, por que o amor se torna pecaminoso nessa passagem? De que maneira esse amor se torna pecaminoso? Por que é errado amar? Por que eu não posso distribuir esse amor por todo mundo, como diz alguns por aí, que todo tipo de amor é bom? Não é o que falam por aí? Todo tipo de amor é válido, não é? Um amor de um homem para com outro homem, um amor de uma mulher para com outra mulher. Se é amor, é válido, é o que dizem. Mas nos deparamos aqui com algo muito contrário dessa afirmação. Uma afirmação de Deus de que o amor sendo destinado para o local errado, ele se torna transgressão a Deus. E é complicado nós lidarmos com isso, porque a Bíblia nos ensina a amar nossa família, também nos ensina a amar os nossos amigos, e pior ainda, nos ensina a amar os nossos inimigos, a ponto de, se alguém lhe der um tapa no rosto, o que você deve fazer segundo Jesus? Virar a outra face. Jesus foi o principal homem que nos ensinou a amar os nossos inimigos. A última palavra de Jesus, uma das últimas palavras, foi uma afirmação de que ele amava aqueles que estavam matando ele. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E agora estamos nos deparando com uma ordem divina para não amar. Agora, uma coisa nós precisamos estabelecer. Sim, nós vemos que essa ordem, ela é uma ordem de Deus, uma ordem ativa de Deus. Não podemos amar qualquer coisa. Não podemos depositar o nosso amor pleno em alguma coisa. Falo a vocês, dependendo do seu amor,
você está pecando até em amar demais a sua esposa. Se você ama mais sua esposa do que a Deus, você está transgredindo contra Deus. Se você ama mais seu filho do que a Deus, você está transgredindo contra Deus. Por isso o amor, ele é errado a partir do momento em que ele não é direcionado primeiramente para Deus. É claro, eu posso amar a minha esposa. É óbvio, eu posso amar o meu filho. Mas esse amor, ele se torna pecaminoso se primeiro ele não alcança a pessoa de Deus. Então o que Deus nos ensina, principalmente no versículo 15, ainda nele, é que nós precisamos de ter uma direção para o nosso amor. Precisamos do verdadeiro objeto para o nosso amor. Precisamos direcionar esse amor para o local adequado. Qual seria esse local adequado? Uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente na língua hebraica, é que palavras fortes como arrependimento, o pastor Rafael está aqui, um hebraísta, vai confirmar. A palavra techuvá quer dizer voltar à origem, voltar a Deus, que é a origem de todas as coisas. O amor, ele tem o mesmo sentido. O amor, ele não pode ter um outro objeto a não ser aquele que é amor. Aquele que te criou para amar precisa ser o principal objeto do seu amor. Vocês imaginem, vocês como pais, criou seu filho com todo amor, depositou todo o seu amor no seu filho. E quando seu filho cresce, ele passa a depositar o amor dele no dinheiro, se torna um homem ambicioso, um homem ganancioso, que é capaz de destruir qualquer vida para obter dinheiro. E ele não ama você, ele nunca se dedicou a você. Isso mostra que se você depositou amor em algo, aquele precisa devolver esse amor. Por isso nós precisamos amar a Deus antes de tudo, porque Ele nos amou primeiro, e o nosso amor precisa ser depositado naquele que nos amou primeiro, e não no mundo, e naquilo que o mundo tem para oferecer. Nós estamos vivendo no mundo, mas não somos desse mundo. Fazemos parte do reino de Deus. E por isso devemos viver como tal, como herdeiros desse reino. Como habitantes desse reino. Uma próxima questão que deveremos estabelecer aqui, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento monogâmico. O que isso quer dizer? Qualquer troca, qualquer traição, qualquer depósito de amor que nós fazemos no decorrer da nossa vida, não é apenas um ato de pecaminosidade por si só, mas é um ato de idolatria. O nosso amor pleno precisa ser dedicado apenas a Deus. Caso contrário, não cometeremos apenas adultério contra Ele, mas idolatria. Quando nós casamos, os casados aqui vão saber, assim como eu, que no altar nós prometemos fidelidade a uma mulher, e a mulher prometeu fidelidade a um homem. Ela não tem o direito de amar um outro homem como ama seu marido. Ela não tem o direito de dizer assim: meu amor, o amor é tão lindo que eu quero dividir esse amor que eu tenho por você com outro homem. Eu quero dividir esse amor que eu tenho por você com mais 3. Mas seria muito fácil, né? Seria muito fácil dividir esse amor com todas as pessoas que a gente queria dividir esse amor. Mas o relacionamento que temos com Cristo é um relacionamento monogâmico. É um relacionamento que deveremos depositar apenas na pessoa de Cristo.
É o único amor que realmente importa. Falo a vocês, se você não sabe amar a Deus, biblicamente, nem o seu filho você é capaz de amar. Você pode achar que ama, você não ama seu filho. Se você não sabe ainda o que é dedicar-se amorosamente, fielmente a Deus, você não sabe o que é dedicar ao seu filho um amor genuíno. Qualquer amor fora de Deus é loucura. Não achem que uma mãe que ama tanto seu filho que não quer dividi-lo com ninguém, que isso é amor, isso é loucura. Se você não ama Deus, você não sabe amar ao filho, muito menos ao seu esposo. Por isso que a base de todos os relacionamentos bíblicos, todos eles, pai, filho, esposo, esposa, amigo e amiga, todos os relacionamentos são pautados no amor que temos para com Deus. Caso contrário, não pode haver amor ao próximo, se não há uma exclusividade genuína em amar a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo. Porque se você não ama a Deus, você não vai amar a si mesmo, muito menos amar o seu próximo. Então, nosso amor precisa ser destinado, a fonte do nosso amor precisa ser Deus. Mas podemos nos questionar às vezes também e dizer assim: olha, eu amo tanto a Deus que eu acho que eu mereço ser salvo. Mesmo em meio a tanto sofrimento, eu amo tanto a Deus, eu oro tanto a Deus, eu me dedico tanto a Deus, que eu acho que eu mereço ser salvo por isso. Só que até mesmo o seu ato de amar a Deus não provém de você, não provém de mim. O amor de Deus começa nele e termina nele. O amor de Deus, o nosso amor que temos por ele não é um amor independente, não é um amor que nasceu de nós, não é um amor que nasceu da nossa filosofia de vida, não é um amor que nasceu dos nossos pensamentos ou das nossas teorias teológicas ou filosóficas. O amor que temos para com Deus nasceu em Deus e tem seu destino nele. Por isso, qualquer ato de amor que você venha dar a Deus, como um ato de adoração, como um ato de louvor, como um ato de submissão, como um ato de auto-humilhação a Deus, qualquer ato que você venha fazer não provém de si mesmo, mas provém daquele que primeiro te amou. E por isso hoje você pode adorá-lo e manifestar esse amor para com ele. Uma outra questão que vamos ver também, principalmente nos versos 16 e 17, aonde vai falar não somente do objeto do nosso amor, mas também da fonte do nosso amor. Da onde deve vir o nosso amor? Como ele deve partir? Como ele deve iniciar? Será que ele deve partir daquilo que a nossa carne almeja? Dos anseios dos nossos olhos? Da cobiça que temos? Das vontades e desejos que temos na nossa vida? Não é isso que o texto nos mostra. Aqui vai citar 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Um contraste que o escritor faz para mostrar que a fonte do amor não pode ser aquilo que nós almejamos, os desejos que habitam na nossa carne. O amor a Deus não pode partir daí. O termo concupiscência, no grego, epitúmia ou epitumia, não quer dizer apenas uma cobiça comum ou uma vontade normal de ter alguma coisa, mas a concupiscência quer dizer uma vontade enorme, um desejo inesgotável de ter, de ser alguma coisa. É algo que é tão forte que consome a sua alma. E a palavra vem dizer que o amor não pode surgir desses lugares.
Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui almejam, desejam coisas que provavelmente não estão vinculadas ao reino de Deus. E eu não creio que isso seja totalmente pecaminoso. Eu, por exemplo, eu almejo muito ser dono de uma empresa. Não, isso não é pecaminoso, mas isso não é reino de Deus. Isso não pode ser prioridade. O meu amor não pode estar nesse sonho. O meu amor não pode estar nesses princípios. A minha vida não pode ser regida pelos desejos que a minha carne tem. Mas o amor precisa nascer daquilo que o próprio Deus nos ensinou. Naquilo que o próprio Deus colocou em nossos corações. A fonte desse amor não pode ser nós mesmos. Somos dependentes daquilo que Deus fez por nós. Por isso precisamos transmitir isso para outros também. Existe uma passagem em 1 Coríntios capítulo 29, salvo engano. Capítulo 29 não, capítulo 7, verso 29, aonde vai dizer a mesma coisa que o verso 17 vai dizer. O verso 17 da primeira epístola de João vai dizer o seguinte: e o mundo passa, prestem atenção nisso, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui o autor está fazendo um contraste. Aquilo que nós sempre almejamos, porque sem dúvida isso aqui é uma exortação que ele está fazendo à igreja. Podemos ver isso no capítulo anterior, que ele vai falar de algumas questões que precisam ser alicerçadas naquela determinada igreja, e logo no capítulo 2 ele vai falar justamente essas questões que devemos pensar em não amar aqueles desejos, em não amar, por exemplo, aquilo que Roma sempre amou, aquilo que os judeus sempre invejaram em Roma, o poder romano, a glória romana, a luxúria romana, a vaidade romana, a sabedoria romana. E o apóstolo João vai dizer: não ameis esse mundo, porque esse mundo vai passar. E aquilo que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 e diante também diz, que aquilo que era corruptível se converterá em corruptibilidade, e aquilo que era mortal se converterá em mortalidade. E perguntaremos então: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Esse mundo perverso vai passar. As coisas desse mundo vai passar. As empresas que eu tanto almejei em um dia ser dono ou presidente, ou seja lá o que for, não vai passar. A sabedoria humana vai passar. O meu hebraico, o meu grego, a minha teologia vai passar. O meu casamento com minha esposa um dia vai passar. Essa igreja passará. Por isso não podemos nos apegar a nada, principalmente a nada que aparenta ser algo bom. Eu não posso depositar o amor que é para Deus em outra coisa. O amor que é para Deus é para Deus. E se eu quero amar outra pessoa, eu preciso amar assim como Deus me ensinou a amar, amando primeiro a Deus. Eu sempre pensei que o amor fosse tão poderoso que até mesmo se você amar errado, você poderia transformar alguém. Uma vez eu li um livro do Max Lucado, onde ele fala justamente isso. O amor, seja ele qual for, é tão poderoso que você pode transformar o coração e a mente de alguém. Mas hoje eu não aceito essa afirmação. Eu não aceito essa afirmação porque a palavra de Deus me ensina
que o amor pode ser perigoso se ele não for destinado à pessoa certa. E o amor também pode ser perigoso se ele não emanar da fonte certa. E o amor também pode ser perigoso se ele produzir frutos impróprios. Pensem comigo. Você acha que o amor ele pode trazer de alguma maneira divisão para a igreja? Que eu saiba, o amor de Deus ele unifica a igreja. Que eu saiba, o amor de Deus ele solidifica os corações e tornam os irmãos, os membros mais unidos do que nunca. Ah, mas pastor, eu conheço uma igreja que sempre foi amorosa, mas as pessoas se desviaram. O apóstolo João vai falar isso no capítulo seguinte. Aqueles que saíram de mim nunca fizeram parte comigo. O próprio apóstolo João vai falar isso. Se você saiu do evangelho, você nunca fez parte do evangelho. O amor ele precisa, além de ser destinado para a pessoa certa, além dele ser emanado da fonte certa, ele precisa produzir frutos próprios do Espírito. O verdadeiro amor ele não produz frutos impróprios. O verdadeiro amor ele não reluta contra a palavra. O verdadeiro amor ele não ama de maneira que a Bíblia não ensina. Eu me lembro de uma vez que um amigo me disse assim: olha, eu amo tanto a minha esposa que eu tenho certeza que ela pode me trair quantas vezes ela quiser que eu não vou terminar com ela. Falei, amém. Amém para você. Mas eu não sei se isso é amor não. Não sei se isso é amor não, cara. Amém. Você ama sua esposa? Você quer manter o seu casamento? Concordo, perdoe sua esposa. Mas só de você afirmar a possibilidade dela te trair e o fato de você não repreendê-la por medo de perder ela, isso não é amor. Isso é loucura. Não há amor onde não há repreensão. Não há amor onde não há autoridade, governo. Aonde o governo da casa é desonrado, não há amor ali. O amor ele não reluta contra a palavra de Deus. O amor ele precisa produzir frutos adequados ao Evangelho e não contra ele. Por isso falo a vocês, se o amor que vocês sentem por alguma pessoa não está primeiro em Deus, o amor que vocês têm não é amor, é um amor platônico, é um amor filosófico, não é amor bíblico. C.S. Lewis vai falar uma frase muito interessante para uma mulher. Ele fala o seguinte: mulher, esconda seu coração tão bem em Deus que para um homem chegar no seu coração tem que ver Deus primeiro. C.S. Lewis traz essa afirmação. Isso mostra que o nosso esconderijo, o nosso refúgio, o local aonde devemos depositar todo o nosso amor, toda a nossa adoração precisa estar em Deus. De alguma forma, para aqueles que estão de fora e quer de alguma maneira ter uma relação amorosa, afetiva conosco, seja amizade, seja casamento, seja namoro, seja o que for, precisa entender que o nosso coração está em Deus. E se ele não ver Deus, ele não vai ver o nosso coração. Assim como o grande John Piper também afirma, o nosso coração precisa estar enjaulado em Deus. E precisa haver um cadeado. A pessoa só pode chegar ao nosso coração, só pode se relacionar afetivamente conosco, se ele de alguma maneira ver Deus. Por isso o nosso amor ele precisa ter uma alta direção, ele precisa ter uma fonte adequada e produzir frutos adequados. O amor ele não pode ser tão romantizado como ele está sendo. Ele não pode ser tão romantizado assim.
a ponto de cada um amar a sua maneira. Mas pastor, cada um ama do seu jeito. Não! Não! O amor que Deus nos ensina é muito explícito nas Escrituras. Ele precisa estar escondido em Deus e precisa produzir frutos que o Espírito nos ensina, que o Evangelho nos ensina. E não pode emanar de algo que passa. O nosso amor não pode emanar de algo passageiro, transitório. A palavra é bem clara: o mundo vai passar. Então, se o seu coração está no mundo, você vai passar, o seu amor vai passar, tudo em você vai passar. Tudo em você vai passar. Mas se você depositar o seu amor em Deus, você viverá eternamente, permanecerá eternamente, para todo o século, para todo o sempre. Vocês sabem o que é isso? Deus está colocando em vocês um adjetivo que é dele. A eternidade é um adjetivo de Deus, não é um adjetivo seu, não é um adjetivo meu. Mas Ele nos ensina que se nós colocarmos o nosso amor nele, a eternidade fará parte de um adjetivo nosso. Nós habitaremos eternamente com Deus na glória. Mas para isso, temos que tomar cuidado, não com o ódio. Porque o ódio, ele é bem explícito, não? Vemos isso nas creches que estamos perdendo nossas crianças. Vemos isso nas propagações falsas que vemos por aí. Vemos isso nos crimes que vemos em nossa cidade. Vemos isso nas favelas. O ódio, ele é muito explícito. Agora, temos que tomar cuidado com o falso amor. Temos que tomar cuidado com aquele amor que é tão bonito que você não consegue prestar atenção na morte que ele causa. Porque é mais fácil você morrer por um falso amor do que por um ódio. O ódio, ele é muito explícito. Você vai ver na cara que é ódio, mas o falso amor você não conhece de cara. Por isso, eu dediquei essa pregação hoje a falar do amor, perigoso amor. O amor, ele tem um poder muito forte de nos levar à eternidade, como diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2. A palavra também vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra também vai dizer que se deveis alguma coisa ao seu irmão, deveis o amor. O amor, ele tem muito poder para perdoar, para nos levar ao arrependimento, para nos levar à eternidade, para nos levar à palavra de Deus. O amor tem poder para isso, mas tomem cuidado com um amor que nasce no lugar errado e termina no lugar errado. A fonte desse amor pode te levar à ruína. E se nós não observarmos com critérios cristãos, bíblicos, e se nós não pararmos de romantizar aquilo que nunca foi romantizado, Deus nunca romantizou o amor, Paulo nunca romantizou o amor, João nunca romantizou o amor. O que seria romantizar o amor? Seria torná-lo aquilo que ele não é. Seria colocar uma beleza nele, uma estética nessa palavra que não existe nela. O amor, ele tem uma função, ele tem um destino, ele tem uma fonte. E sempre será Deus. A fonte é Deus, os frutos é dele e o término é dele. E a palavra nos ensina a tomar cuidado com esse amor. Por isso, gostaria aqui de trazer para nós finalizarmos a nossa pregação 3 aplicações que nós podemos retirar dessa mensagem. E que de alguma maneira eu também aprendi muito. E não achem que eu ainda não preciso aprender. Eu ainda acho que meu coração, em vários fatores, ainda está depositado em coisas que não pertencem ao Evangelho. E eu preciso muito que a palavra de Deus direcione meu coração. O que eu fiz aqui hoje não foi ensinar a palavra de Deus para vocês,
Mas eu queria fazer uma convocação a vocês, para junto comigo aprendermos a depositar o nosso amor naquele que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. E é aquele que pode nos ensinar a amar o outro com sabedoria, com verdadeiro amor, sabendo que nós somos um péssimo receptáculo. Somos pessoas más, injustas. E sempre o nosso amor vai ter suas falhas. Quantas vezes erramos como pais? Quantas vezes tomamos decisões erradas com nossos filhos? Nem por isso não amamos nossos filhos. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas com nossas esposas? De alguma maneira ofendendo com palavras? Quantas vezes tomamos decisões impróprias com nossos esposos? Não sendo verdadeiramente submissas? Nem por isso deixamos de amar nossos esposos e nossas esposas. Então a convocação que quero fazer a vocês não é para que sejamos perfeitos em amar, mas que possamos confiar naquele que unicamente é perfeito para merecer o nosso amor. E também é perfeito para perdoar a forma errada que temos de amar. Falhamos todos os dias. Eu, quando vim para cá hoje, eu pedi ajuda da minha esposa para dobrar algumas roupas e ela não quis me ajudar. E eu fui muito estúpido com ela. Falei palavras que aparentemente não magoam, mas não foram necessárias um homem que ama sua esposa falar naquele momento. Por isso, amar também é reconhecer essas limitações, essas falhas. E saber que mesmo tendo um Deus potencialmente perfeito te ensinando a amar, você sempre vai cair nessas falhas. Por isso, a promessa mais fiel que nós temos é aquela: aquele que crê e obedece a Deus viverá eternamente. E é somente nessa hora que não falharemos mais. Convido a vocês a junto comigo aprender a amar. Amar da maneira que Deus nos ensinou. Tá? E queria trazer mais uma aplicação para vocês. Entendendo que o amor, ele pode ser muito perigoso. Por isso, abram seus olhos espirituais para entender o que é amor e o que não é. E isso só pode ser possível pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala para tomarmos cuidado com o falso evangelho. Como saberemos o que é falso se não conhecermos o que é verdadeiro? Que possamos depositar o nosso coração na palavra de Deus e assim deixarmos Jesus Cristo dirigir a nossa vida e também os nossos corações. É isso que eu queria pregar para vocês hoje e muito obrigado pela oportunidade. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos estar convidando o Ministério de Louvor para a gente estar cantando o último cântico. Aleluias. Nos colocamos de pé, os que podem. Esse louvor que nós vamos cantar, ele diz: correrei para ti, meu Senhor. Aquilo que você busca, aquelas coisas que são o seu alvo, já demonstram aquilo que você ama, aquilo que você prioriza. Diante dessa palavra, se você perceber através do Espírito Santo que tem corrido atrás de tantas coisas, tem corrido atrás daquilo que o mundo pode oferecer, que nessa noite você possa ajustar o seu alvo e correr para o Senhor, buscar o Senhor, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Aleluias. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia
ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Mas nosso anseio, desejo da Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina, Senhor, reina sobre nós, sobre a tua igreja. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Ansiamos por ti, Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Podeis assentar, irmãos. Quebrando um pouquinho a liturgia, pastor. O nosso conselho e a igreja tem um mimo para o senhor e para a Rósula. Pedi a Rósula que venham aqui. Semana passada estavam em lua de mel, comemorando 45, né? 45 anos. E aí eu vou convidar o casal Anacleto, Diácono Anacleto e irmã Sueli, para virem aqui, em nome da igreja, passar esse mimo. Repara muito o presente não, que tá meio amassado. Entregar eles, e aí eu vou pedir a irmã Sueli que esteja orando por eles. Os mais jovens, os mais experientes aí, né? Então podem passar o presente a eles. Pedir à irmã Sueli que esteja orando por eles, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão,
Deus de Jacó, tu que instituíste, Senhor Deus, para os seus filhos, que o homem não deve viver só. Criou para isso, Senhor Deus, a mulher para que com ele seguisse, Senhor Deus, seu destino. E assim foi feito. E a esse tempo todo, 45 anos, 45 anos estão juntos. E graças a Ti, Senhor Deus, eles têm construído sua família, seu lar tem estado em pé. Tem filhos, netos e muito, Senhor Deus, muito amor para dar a todos. E por isso nós, Senhor Deus, te agradecemos neste momento, Senhor Deus. Bendito sejas tu, Senhor Deus, que criaste, Senhor Deus, esse casal para que continuasse suas vidas, Senhor Deus, e seguissem de exemplo para todos aqueles que vão constituir família, que já têm, Senhor Deus. Que seja um exemplo vivo, Senhor Deus, aqui na terra, louvando e ordenando a todos os seus entes, Senhor Deus, e também louvando a Ti, Senhor Deus, pela Tua existência, por ter te dado, Senhor Deus, a eles vida e amor para que pudessem espalhar com os outros, Senhor Deus. Eu neste momento, Senhor Deus, consagro, Senhor Deus, este casal em Teu nome, Senhor Deus, que sejam consagrados e que vivam por mais tempo, Senhor Deus, sob a sua égide, sob o Teu domínio, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amém. Gustavo, puder tirar uma foto ali do Muito obrigado, irmão, por esse presente que você lembrado de mim, nesses 52 anos. O presente... O presente é para vocês entregarem para ele. Um casal experiente entregar pra... Tá tudo em casa, Sueli. Aqui tá tudo em casa. Eu ganhei o presente. Amém. Claro, que é um casal experiente, né? Eles vão chegar igual a vocês, 50, 60, 70 anos, né? Amém. Vocês são exemplos na nossa igreja. Tirou. Pastor, eu vou passar a palavra ao senhor. Pela internet, a irmã Nara Faria Soares pediu oração pela saúde do Micael, que é lá do Ceará. E também a sua irmã pediu oração pelo Micael, pela saúde dele. E a Sueli Antunes pediu oração pelas famílias. Então, como agora, amanhã, né, nós vamos entrar no mês das famílias, pedir também ao pastor para orar todas as famílias aqui representadas. Amém, irmãos. A partir de quinta-feira nós vamos dar uma pausa no nosso estudo sobre a pessoa de Deus e vamos estar falando sobre família. As pregações de quinta-feira, de domingo à noite vão ser sobre família. Gostaria de colocar nós ficássemos de pé e nós vamos estar orando então pelas famílias aqui representadas, as famílias da igreja de modo geral, né? E depois o pastor Danjo vai estar impetrando a bênção. Oremos, irmãos. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, ó Pai, pela graça maravilhosa do Senhor, pelo privilégio que temos de viver em família. Te agradecemos, ó Deus, porque a família não é um projeto humano, mas a família, Senhor, é algo que o Senhor constituiu desde o início. E se nós olharmos, ó Pai, a Tua palavra diz que toda família no céu e na terra toma nome em Ti. Então o céu também é um lugar de família. A própria Trindade é uma família. As hostes angélicas são famílias, ó Pai. E nós vivemos em família, e isso é bênção maravilhosa do Senhor. Queremos te rogar que nesse mês de maio, Senhor, que estaremos refletindo, falando sobre família, que o Senhor esteja despertando mais e mais, Senhor, os nossos corações, para que amemos a nossa família, ó Pai, para que nos dediquemos de forma, ó Deus, efetiva a cada dia em cuidar, Senhor, dos nossos, porque a família, Senhor, é um pequeno núcleo da igreja,
e uma família saudável, e famílias saudáveis faz uma igreja saudável. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, aplica a Tua palavra que foi proclamada nesta noite aos nossos corações, que o nosso amor, ó Deus, seja direcionado ao objeto certo que é o Senhor, para que também recebamos da parte do Senhor graça e esse dom maravilhoso do amor, para que amemos de maneira correta, Senhor, da maneira que a Tua palavra ensina. Leva o Teu povo em paz, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor D'Angelo. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui nesta igreja. E que todos possam receber poder que vem do alto, a palavra de Deus e o amor de Deus como base e fundamento para a sua casa. Que vão em paz, é isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Entramos para adorar. Amém. Irmãos, assentem um pouquinho que nós temos aqui alguns avisos. O nosso irmão Silas e a nossa irmã Isaurinha pedem aos irmãos que tenham alguma